Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez nos encontramos. Vamos estar hoje voltando seguindo o nosso tema sobre tefilá. Falamos na semana passada sobre foi as bênçãos da manhã. Falamos há 2 semanas as bênçãos da manhã. Semana passada falamos sobre o Beit Knesset. E hoje a gente vai falar sobre a indumentária judaica, né? Que é o que não se, ou seja, todo mundo sabe que existe, né? Todo mundo já escutou falar de talit, de tefilim e tudo isso. Deixa eu só consertar aqui. Ok. Pronto. Então, todo mundo já escutou falar de talit, de tefilim, outros já usam ou já viram, né? E onde está isso aqui? Mas hoje a gente vai falar, a gente vai entrar no tema de forma mais detalhada, né? Vamos falar um pouco das leis, vamos falar como é a estrutura da origem da Torá, né? E indumentária, a gente quando fala de indumentária judaica, né? Da reza judaica, né? Do ritual, então a gente sempre nos reportamos à figura masculina do talit, tefilim e kippá, né? E desconsideramos que, ou esquecemos, que a indumentária judaica vai além disso, né? E nos lembremos que uma regra de vestir-se, ela começa em Sefer Vaikra, quando se ordena fazer as roupas dos Kohanim, né? Se ordena fazer a roupa do Kohen Gadol, se ordena fazer a roupa dos Kohanim Mediot e dos levitas, né? Então, essa roupa que eles têm para o serviço já é um sinal da indumentária judaica. Agora, de fato, não encontramos na Torá leis que nos regulamente nossas vestes, né? Que diga como deve se vestir, como deve se apresentar no Beit Knesset. Então, em geral, a maioria dessas leis, né, do que se trata de tzniut, principalmente, elas são leis com base na Torá, mas são leis dos sábios, né? A gente já comentou aqui uma vez sobre o que era as leis de tzniut tanto para homens como para mulheres. Vamos voltar só a comentar um pouco isso outra vez. Por favor, a porta fechada. Então, então vamos ver, ou seja, o que é a roupa, como a pessoa deve se vestir, como deve se portar. Obviamente, né? Às vezes a pessoa se confunde, pensa que a forma como se veste na sinagoga é de um jeito e fora da sinagoga é outro. Não, a regra do povo judeu, a regra da Torá é a mesma, onde quer que esteja, inclusive dentro de casa. Certo? Por quê? Porque a gente não cumpre esses mandamentos não para atender a necessidade que o outro veja, né? Atendemos esses mandamentos porque a Kadosh Baruch Hu pede da gente, né? Então, nos apresentamos a Kadosh Baruch Hu, como dissemos na nossa primeira aula dessas leis de Tefilá, que nós estamos com o Kadosh Baruch Hu frente a nós, diante da gente, todos os dias, né? Shiviti Adonai Negdi Tamid, né? Que eu tenho posto Hashem diante de mim sempre. Então, se eu ponho a Kadosh Baruch Hu diante de mim sempre, como eu devo me vestir? Com recato, sempre, né? Então, quando falamos da indumentária judaica ou dos vestimentos, das vestes judaicas, estamos falando, em essência, de 3 coisas, né? Estamos falando do que é a cobertura da cabeça, seja a kippá para os homens, ou seja, como é conhecido, kissui rosh para as mulheres, né?
Mas, na verdade, Kisui Rosh serve para os dois. Tanto para homem para mulher, é a mesma palavra, Kisui Rosh, que é cobrir a cabeça. Lechassot et harosh. Então, tanto homens e mulheres devem cobrir a cabeça. Não é somente um mandamento para os homens, né? Também as mulheres. E a partir disso também tem o tzitzit, né? Que são as franjas das vestes, né? E os tefilim, conhecidos também como filactérios, né? Em grego. Então, em tese, ou seja, isso é o que é o mais conhecido do que é a indumentária judaica. Mas a gente não deve esquecer que a parte desses itens, que esses são os itens mais de caráter religioso, mais de caráter ritual, né? Temos que ter em conta que toda a roupa seja com decoro, né? Então, é parte da indumentária judaica, é uma parte do costume judaico de viver, vestir-se com decoro, né? Seja onde for, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, né? Seja na sinagoga, seja na rua, o judeu sempre se veste com decoro. Também falamos, a outra vez quando tratamos desse tema, é que o decoro ele depende do lugar onde esteja, né? Se a pessoa vai a uma praia, a um rio, os padrões de decoro são diferentes do que a pessoa vai estar em casa, no Beit Knesset ou na rua, né? Então, se a pessoa vai a uma praia, claro que está permitido andar de short na praia, né? Camisa regata, porque esse é o lugar adequado para isso, né? Se estamos falando principalmente de praias que são separadas, que tem muito aqui em Israel, não muito, mas tem uma quantidade sensata de praias que são separadas para homens e para mulheres, né? Então, se é uma situação assim, rios, praias e mikveot separados entre homens e mulheres, então, em um caso assim que é separado, inclusive se a pessoa se vestir, ou melhor, se despir completamente, ela também está atendendo às leis de tzniut. Por quê? Porque o lugar de banhar-se está permitido, está desnudo, né? Está nu. Então, não estaria assim infringindo nenhuma lei da Torá. Então, eu relembro aqui, volto a falar a mesma coisa que já venho dizendo já há quase um ano, que quando se pergunta o que está permitido ou o que está proibido, devemos ter em conta que cada coisa tem o seu momento, ela tem o seu ponto principal, aquela situação que permite ou que proíbe. Então, quando alguém vem dizer, porque está tudo proibido, não. Na verdade, no judaísmo está tudo permitido. A pergunta é como, quando e onde, né? Então, isso a gente deve ter em conta. Então, se perguntar, no judaísmo está permitido a pessoa andar nua? Sim, está permitido. A pergunta é como, quando e onde, né? Então, se for uma mikve, ainda que existam outras pessoas lá, claro que do mesmo gênero, está permitido a estar nu, né? Cobertura da cabeça, né? Então, Kisui Rosh para homens. Vamos começar com Kisui Rosh para homens. Claro que a etiqueta nos mandaria mulheres primeiro, né? Mas vamos começar com Kisui Rosh para homens, para que a gente entenda qual é a base halárquica, qual é o conceito que está por trás, e assim vamos entender bem melhor quando se refere às mulheres, né? Kisui Rosh para homens, a gente encontra uma serra de Shabbat, uma expressão, uma menção a Rabi Yoshua, que diz, Rav Huna, ele se refere a Rabi Yoshua, né? Biriá de Rav Yoshua, Titili delo segina arba amot, begilui harosh. Que Rav Huna diz de Rav Yoshua que ele dizia que se cuidava, né, de não andar 4 amot, né, um amar mede como mais ou menos 48 centímetros, né? Então ele não andava mais do que 1,60 m, mais ou menos, sem
tá com a cabeça descoberta, né? Sem estar cobrida, com a cabeça coberta, em outras palavras. Então, Rabi Yoshua se cuidava de não andar 4 amot com a cabeça descoberta. Aí a Guimarães não explica o porquê, mas a Shabbat ela não diz o porquê isso acontece. Qual razão Rabi Yoshua não andar 4 amot de cabeça descoberta? Né? Vem em outra passagem, em Masechet Kiddushin, diz o seguinte, que Rav Huna Beriá Devara Yoshua, ou seja, que vem, ele traz uma expressão, uma frase ou uma ação de Rav Yoshua, Lo Mesage Arba Amot, não ando 4 amot, Begilui Rosh, com a cabeça descoberta, e por quê? Amar, e disse, Shekhinah Lemala Meroshi, porque a Shekhinah está acima da minha cabeça. Então, a gente vê que o entendimento de Rav Huna sobre Rabi Yoshua, o que ele aprendeu de Rabi Yoshua, é que não andava Rabi Yoshua 4 amot, porque ele temia a Kadosh Baruch Hu. Não era uma questão de tzniut, não era uma questão de recato, não era uma questão de proteção, não era por frio. Quem aqui já não escutou? Pelo menos eu escutei isso já algumas vezes, já escutei isso desde o Brasil. Ah, não, porque os judeus começaram a usar kippah, porque as construções eram pequenas, eram baixinhas, né? Então esfriava a cabeça e colocava kippah para proteger a cabeça por causa das tumbas assim em Roma. Essa explicação da Kippah, a explicação do porquê os padres começaram a usar solidel. A explicação porque eles faziam tonsura, né? Que é aquele corte de cabelo, raspavam a cabeça, só a parte de coisa na hora de... Aí cobria com uma kippah, um solidel, por causa do frio na Europa. De judeu, nunca ouvi ninguém falar de judeu, não. Então acho que eu tenho me confundido. Ok, pode ser. Mas eu escutei isso nessa coisa. Por isso que os judeus teriam usado também. Assim eu escutei. Né? Me parece um pouco complicado, né? E o careca, como fazia? Também cobria? Ou seja, eu acho que é muito fantasiosa essa coisa. Né? Eu teria que olhar fontes para isso. Eu acho muito... algo que não me parece tão lógico, entendeu? Ô Caleb, eu também já tinha ouvido que isso teria vindo da convivência com os muçulmanos, que eles também cobrem a cabeça, né? Uhum. Então, assim, a gente escuta várias coisas, então eles usam também como de cabelo a cabeça, e por causa disso os judeus começaram a usar algo para cobrir a cabeça também. Já ouvi isso. Olha, aí eu até digo, opa, faz um sentido aí, entendeu? Por quê? Porque nessa região aqui do Oriente Médio é comum andar com a cabeça coberta. Entendeu? Dos povos aqui dessa região é muito comum estar com a cabeça coberta. Seja por causa do calor, seja por causa de respeito, né? Ou seja, na verdade é que esses costumes, uma coisa leva a outra, né? Às vezes é por causa do calor, mas isso leva ao respeito, porque os costumes eles se misturam e vão se moldando segundo a necessidade, segundo a forma como as pessoas vivem, né? Então, isso aí faz mais sentido, né? O que não faz sentido é dizer que isso seria por uma tradição católica se você tem escritos muito anteriores, né? Que já reportam a cobertura da cabeça. Você tem aqui na aqui traz a Guimarães, né? Tem um costume anterior que já reporta a cobrir a cabeça. Você tem comunidades que estiveram sem contato assim de predominância católica, né? E que também cobre a cabeça, né? Então não é bem, não faz muito sentido. Não tem, mano. Aí tá lavado aí, mami, na cor do prato, mano.
Aí um aí. Eu lavei 2. Bom, uma outra situação, outro exemplo que traz a Gemara é uma Masechet Shabbat, e esse é um texto maior, então fiz questão de já deixar traduzido aqui, mais resumido, que diz o seguinte, que a mãe de Rabbi Nachman Bar Yitzhak, quando ele nasceu, a sua mãe viu a sorte dele, né? E viu que na sorte dele ele teria tendências para ser ladrão, né? Ele tem as tendências para ser ladrão. Então, o que ela fez? Ela cobriu a cabeça do seu filho, né? Para que ele tivesse temor a Hashem. Aconteceu o quê? Ela insistia nisso de estar cobrindo a cabeça e ele virou um Talmid Chacham. Aconteceu o quê? Certa vez, ele estava estudando e a sua cobertura, a sua kippah, caiu. Quando a kippah caiu, então, Rabbi Nachman Bar Yitzhak foi tomado pelo desejo do Yetzer Hara e viu uma palmeira, uma palmeira, né? Uma tamareira, e subiu aí para roubar tâmaras. Né? E subiu para roubar tâmaras. Quando ele estava nessa ação, então ele se lembrou dos ensinamentos da sua mãe, porque sua mãe ela insistia tanto que ele andasse com a cabeça coberta. O mais importante de saber, às vezes, quando a gente traz um exemplo assim da Gemara, né? Eu vou muito na Shitá de Ramba, do filho de Ramba, né? A gente tem que entender qual é a mensagem que está trazendo aí. E qual é a mensagem? Que para cobrir a cabeça é um sinal de respeito. É um sinal que nos faz lembrar que a Kadosh Baruch Hu está sobre a gente. Não é que a kippah é mágica e quem tiver com a kippah na cabeça não cometa averot. Né? Então, quando se conta isso a crianças, as crianças entendem assim, né? Que quem tem a kippah na cabeça é tzadik. Alevai. Né? Antes fora, né? Que todo aquele que tivesse kippah na cabeça fosse um tzadik. Então, não é bem assim, senão que a kippah ela vem para nos recordar, nos reporta a nossa obrigação de servir a Hashem, o nosso dever de nos portar conforme o que a Hashem quer da gente. Né? No que se refere a Halachá, né? A kippah, ela é interessante, porque a cobertura da cabeça, inicialmente, ele é um costume, né? No caso para homens, é um costume, e que com o passar do tempo esse costume ganhou muita força. Né? Essa história, é por isso que eu quis fazer essa menção de Rabbi Nachman Bar Yitzhak, porque essa história de Rabbi Nachman Bar Yitzhak atribui-se a essa história o fato de que a cobertura da cabeça ser algo tão forte no costume da Israel. Né? Porque foi um ensinamento de que se você está com a cabeça descoberta, você é tentado pelo Yetzer Hara. Né? Então, essa mensagem como que ficou no inconsciente de Israel e todos começaram a andar com a cabeça coberta. Né? Foi um costume que se adaptou muito rápido, né? Se aceitou muito rápido. Então, andar com a cabeça coberta, até o Shulchan Aruch, ou seja, estamos falando que, quando eu digo até o Shulchan Aruch, estamos falando do Shulchan Aruch e todos os escritos que estão ao seu redor, né? Ou seja, que o explicam. Então, até uma geração ou duas gerações atrás, né? A cobertura da cabeça era um costume. Né? Claro que é um costume muito bem difundido, né? Praticamente toda a gente cobria a cabeça, tanto os religiosos como não religiosos, porque também entrava em acordo com os costumes, os padrões de moda da época. Né? Então, era muito fácil. Né? Você tem um padrão de moda que a pessoa usava um chapéu, então bota um chapéu e já está. Né? Então, é um bom costume, como traz o Shulchan Aruch, que é um bom costume andar sempre com a cabeça coberta. Né?
tal costume sempre foi muito bem aceito, principalmente entre os mais religiosos. Né? Quando chega a nossa geração, essa geração atual, né? Rabi Ovadia Yosef, ele faz uma releitura da necessidade da kippah e, de uma forma muito inteligente, eu acho muita gente essa abordagem dele, muito apropriada, digamos assim, ele adequa a uma necessidade de identidade religiosa. Né? Então, embora que ele diga, no texto, ele diga, olha, a kippah, ela é um costume, né? Como é que ele diz aqui? Vamos ver. Diz assim. Ele começa assim, que não se deve andar 4 amot com a cabeça descoberta, inclusive que a pessoa não ande, mas esteja parada, ela não pode permanecer um tempo que tomaria andar 4 amot com a cabeça descoberta. Ou seja, ele começa, quando a gente entende em halakha, ou seja, essa expressão já é o din dele, já é o psak dele, ok? Agora ele vai começar a explicar outras opiniões e depois ele vai explicar o porquê que ele crê que deve ser assim. Veiesh omrim, e há aqueles que dizem shehu isu meikar adin, que isso é uma proibição realmente de lei, ou seja, realmente está proibido de andar com a cabeça descoberta. Veiesh omrim, e há aqueles que dizem she'enu ela midat hasidut, que não é uma proibição segundo a lei, senão que é um costume racídico. Racídico, como se traz aqui na expressão da halakha, não é racídico de branco e preto, barba, peot, né, e strimer, não é isso. É racídico no sentido de que a pessoa ela se dedica além daquilo que é pedido dela. Né? Ela se cuida mais. ויש שמחלקים בזה בין תלמיד חכם, שהוא איסור מעיקר הדין, לבין שאר כל האדם שהוא מידת חסידות. Ou seja, Rav explica que há aqueles que dividem, que separam os temas e dizem, não, se estamos tratando de um Talmid Chacham, então sim ele está obrigado. Se estamos tratando das demais pessoas, não, se ela não é Talmid Chacham e ela coloca uma kippah, ela não coloca por obrigação, senão por Hassidut. Então, ou seja, vemos aqui agora 4 opiniões, né? Ou seja, melhor, 3 opiniões. Aqueles que dizem que é obrigatório, segundo o segundo din, aqueles que dizem que não é obrigatório, aqueles que dizem que sim é obrigatório, mas somente para Talmid Chacham, e as demais pessoas, ela é Hassidut. ואף על פי שעיקר לדינה שהוא מידת חסידות. Então ele já explicou aqui qual é a opinião dele sobre o din. Ou seja, ele diz que ainda que o principal da regra é que isso seja algo de Hassidut e não din, isso não é obrigação, senão que é Hassidut. É o entendimento de Rav, porque ele segue a ideia do Shulchan Aruch. מכל מקום, de toda forma, בזמן הזה, nesse tempo, יש להחמיר בזה יותר. Há que ser mais meticuloso nisso. Então, כי כיסוי הראש מעיד על שייכותו למחנה שומרי תורה ומצוות. Que a cobertura da cabeça testifica que essa pessoa ela pertence àquele grupo que guarda a Torá e Mitzvot. Veló lefer, haz vechalila. E não ao contrário, ou seja, que não que pertencerá àqueles que não guardam Torá e Mitzvot. Velachem, e por isso, כל מי שהוא ירא שמיים, והראש מעיד על שייכותו, כל שירא שמיים, צריך להיזהר לכסות את ראשו כשהולך ברשות הרבים.
Então, todo aquele que é temeroso de Deus deve ter o cuidado de cobrir a sua cabeça todo o tempo que ele estiver andando em lugares públicos. שיהיה עיקר בין עובד אלוקים לשאר לא עובד. Que ele seja identificado e diferenciado entre aqueles que servem a Hashem e aqueles que não servem a Hashem. ויש בזה יותר מידת חסידות. E aí nisso algo ainda mais do que simplesmente חסידות. והכיפה שעל ראשו של אדם, ירא שמיים, היא לסמל ולמופת. Porque aquela kipa que está sobre a cabeça da pessoa que é religiosa, ela está como um sinal e como uma bandeira, ou seja, que são dois sinônimos, como um sinal e como algo que se vê, que você pode realmente diferenciar. Algo como uma maravilha. שהוא שייך למחנה דתי, sinalizando que ele é separado para o grupo dos religiosos, morrer chamai alav, né, em que ele leva o temor dos céus sobre ele. מי שעולה בגילוי ראש את דברה שיש בו משום מראית עין. Aquele que segue com a cabeça descoberta, há que dizer que aqui há algo que se coloca em dúvida, né? ששייכותו שהוא אדם חופשי פורק אור ומלכות שמיים מעליו, que ele é como uma pessoa livre que se separa do temor dos céus sobre ele, que se aparta desse temor dos céus. וכל שכן שהבא ממחיצתו של רב גדול בישראל שעליו לכסות ראש כהלכה. Principalmente quando se traz uma pessoa que vem daquela parte de gente que já vem de grandes rabinos de Israel, que ele tem que colocar a kipa sobre ele. Né? Então a gente vê que Rav ele entende que a situação hoje, claro que ele está trazendo esse din por causa de Eretz Israel, não é tanto por fora de Israel, é mais aqui dentro, porque em Israel existe esse atrito ou esse constante conflito, ainda que podemos dizer assim de forma velada, mas existe aquele conflito entre religiosos e não religiosos. A exemplo disso, a gente vê a manifestação que teve semana passada de Rav Yitzhak Yosef as conversões, né? E o que passou de Rav Amsalem, e como a mídia transformou aquilo de uma forma muito drástica. Mas nem tanto foi isso que a mídia entrou em questão, que seria realmente o ponto mais delicado da situação, senão que a mídia entrou em questão, que questionou a posição dele com relação aos russos não religiosos, que vêm para Israel, não guardam Torá, não guardam mitzvot, criam partidos políticos para colocarem leis contra a religiosidade. Ele não falou nenhuma mentira. É uma verdade, é um fato. Né? Mas ele não poderia falar isso, que ele é uma pessoa pública, não sei o quê. Esclareço para vocês que aqui não é Brasil. Né? Aqui não é Brasil que faz um programa de comédia chamando Jesus de viado, aí o pessoal faz um protesto, vai para a justiça, né? Então proíbe o programa. Aqui não é assim. Aqui você vai no teatro, constantemente faz apresentações de Yosef Atzadik como sendo gay. Ninguém é processado por isso. Fazem caricaturas de Rav Ovadia com cara de porco. Ninguém é processado por isso. Mas quando vai o religioso falar, aí não, vamos, né? Vamos botar os holofotes, né? Porque é ele que tem que guardar, os demais não, né? Ele tem que levar tudo na cara. Mas como a israelense não leva tapa na cara e dá outra, né? Não tem esse costume aqui, então aqui as coisas são realmente de atrito. Né? Então, vendo essa situação, ele trouxe essa halakha nesse aspecto, de diferenciar entre os dois públicos. Né? O que dizer de recitar Shem Hashem? Né? Há uma questão, uma discussão entre os Rishonim
se a pessoa deve recitar ou pode recitar Shem Hashem, qualquer um dos nomes divinos, com a cabeça descoberta. E nisso entra o questionamento se referindo a brachot e se referindo a tefilá. Então, fizeram uma distinção entre brachot e tefilá. Okay? O que realmente se pode dizer de cabeça descoberta ou obrigatório estar com a cabeça coberta. Né? Só que se nos falta um minuto, a gente vai abrir novamente a sala para a gente falar isso.